Síndrome de Cushing. Caso clínico. No setor de endocrinologia, apareceram dois pacientes com sintomas semelhantes. O primeiro é Lara, de 39 anos, com queixa de ganho de peso acentuado recentemente. Como antecedente pessoal, Lara sofre de asma grave e faz uso de glicocorticoides orais. Ela apresentou também diversas infecções virais e bacterianas nos últimos tempos. Ao exame físico, observa-se obesidade troncular, giba proeminente atrás do pescoço e estrias no abdômen. Além disso, sua pressão arterial estava elevada e também apresentava hiperglicemia. O outro paciente é Clinton, de 42 anos, que também é obeso e tem um rosto bastante arredondado. Ele tem hipertensão arterial e hiperglicemia. Porém, diferente de Lara, Clinton não toma nenhum medicamento. Os dois realizaram um exame de cortisol livre urinário de 24 horas e ambos apresentaram níveis elevados. Mais investigações foram feitas, incluindo, inclusive, os níveis de ACTH. Concluiu-se que ambos têm um distúrbio endócrino relacionado ao aumento de cortisol. Esse distúrbio é conhecido geralmente como síndrome de Cushing. Porém, nos casos nos quais a síndrome de Cushing é causada por um adenoma hipofisário que produz excesso de ACTH, ela é chamada de doença de Cushing. Fisiologia. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de corticotrofina, conhecido como CRH. Esse, por sua vez, estimula a hipófise a secretar o hormônio adenocorticotrófico, conhecido como ACTH. O ACTH viaja até as glândulas suprarrenais, onde atua nas células do córtex adrenal. O córtex adrenal é a parte mais externa da glândula adrenal e é dividido em três camadas: zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular. A zona fasciculada é a camada média e também a maior das três, e o ACTH estimula especificamente as células dessa zona a secretar cortisol. Esse é um tipo de hormônio esteroide ou hormônio lipossolúvel, chamado glicocorticoide. Os glicocorticoides não são solúveis em água, então a maior parte do cortisol no sangue está ligada a uma proteína transportadora especial, sendo que apenas 5% está livre. Na verdade, apenas essa fração de cortisol livre é biologicamente ativa e seus níveis são cuidadosamente regulados. O excesso de cortisol livre é filtrado pelos rins e eliminado na urina. O cortisol livre no sangue participa de várias funções e faz parte do ritmo circadiano. Os níveis de cortisol atingem o pico pela manhã, quando o corpo sabe que precisamos levantar e trabalhar, estudar, sair, e diminuem à noite, quando estamos nos preparando para dormir. Em situações de estresse, o cortisol aumenta a gliconeogênese, a proteólise e a lipólise. Outro efeito do cortisol é ajudar a manter a pressão arterial ao aumentar a sensibilidade dos vasos sanguíneos periféricos às catecolaminas, as quais causam vasoconstrição. Além disso, o cortisol tem efeito atenuador da resposta inflamatória e imunológica, ao reduzir a produção e liberação de mediadores inflamatórios, além de inibir a proliferação de linfócitos. Finalmente, há receptores de cortisol no cérebro, onde seu efeito completo ainda não está completamente claro, mas pode influenciar fatores como o humor e memória. Para que tudo isso funcione corretamente, no entanto, os níveis de cortisol livre precisam permanecer dentro da faixa normal. Para isso, o corpo usa um mecanismo de feedback negativo, o que significa que níveis elevados de cortisol informam o hipotálamo e a hipófise para reduzirem sua secreção de CRH e ACTH, respectivamente. Menos CRH também informa a hipófise a produzir menos ACTH, o que dá à hipófise dois motivos para não produzir ACTH. Consequentemente, com menos ACTH circulante, a zona fasciculada recebe menos estímulo para produzir cortisol e, eventualmente, os níveis de cortisol retornam à faixa normal. Portanto, a síndrome de Cushing é resultado de elevados níveis de cortisol. Esse alto nível pode ser causado por cortisol exógeno, utilizado como medicamento, ou por cortisol endógeno, aquele que é produzido pelo próprio corpo. Cushing exógena. Um fato muito importante e que deve ser lembrado é que a maioria dos casos de síndrome de Cushing ocorre em indivíduos que fazem uso de cortisol exógeno, por medicações como a prednisona, por exemplo, por um longo período, geralmente como tratamento para condições autoimunes e inflamatórias, como artrite reumatoide ou asma mal controlada. Eles têm estruturas semelhantes ao cortisol endógeno e mimetizam suas ações em diversos tecidos. O cortisol exógeno pode causar feedback negativo no hipotálamo e na hipófise, levando à diminuição do CRH e do ACTH, o que, por sua vez, interrompe a produção de cortisol pela zona fasciculada. Com o tempo, essa falta de estímulo pode fazer a zona fasciculada de ambas as glândulas adrenais atrofiarem. Mesmo que isso resulte em menor produção de cortisol endógeno, ainda não compensa totalmente os altos níveis de cortisol exógeno, desenvolvendo a síndrome de Cushing.
Agora, se o medicamento for interrompido de repente, as glândulas suprarrenais atrofiadas não conseguem produzir cortisol suficiente, e isso pode desencadear uma insuficiência adrenal. Se o nível de cortisol for muito baixo, pode desencadear uma crise adrenal, uma condição ameaçadora à vida com sintomas como febre, hipotensão, dor abdominal intensa com vômito e diarreia, confusão, psicose e coma. Cushing endógeno. Como falamos anteriormente, além do uso de medicamentos esteroides exógenos, a síndrome de Cushing também pode ser consequência de níveis aumentados de cortisol endógeno. A causa mais comum é a doença de Cushing, na qual a hipófise libera muito ACTH. Não esqueça que a causa principal é a presença de adenoma hipofisário, um tumor benigno da glândula hipófise. O motivo exato para o desenvolvimento desse tipo de tumor benigno é desconhecido, e o adenoma hipofisário simplesmente cresce e secreta ACTH em excesso. Isso causa uma hiperplasia da zona fasciculada de ambas as glândulas suprarrenais e, consequentemente, produção de cortisol em excesso. Além dos adenomas hipofisários, há fontes ectópicas de ACTH, como síndromes paraneoplásicas. As mais importantes para lembrar são o câncer de pulmão de pequenas células e os carcinoides brônquicos. Nesse caso, o excesso de ACTH vem de outra parte do corpo que não a hipófise, então, esses casos não são considerados doença de Cushing. Lembre, consideramos doença de Cushing quando a síndrome é causada por adenoma da hipófise e ponto final. Outra causa comum de síndrome de Cushing endógena são tumores das glândulas adrenais que produzem cortisol em excesso, como os adenomas adrenais, que são tumores benignos, e os carcinomas adrenais, que são tumores malignos. Em ambos os casos, as células da zona fasciculada dentro do córtex suprarrenal começam a se dividir de forma anormal e secretam cortisol em excesso. Seguindo a mesma ideia do outro caso, o excesso de cortisol fornece feedback negativo para o hipotálamo e a hipófise, suprimindo a produção de CRH e ACTH. Isso não afeta a zona fasciculada da glândula suprarrenal afetada, pois as células neoplásicas são autônomas, ou seja, crescem independentemente do ACTH. No entanto, a zona fasciculada da glândula suprarrenal não envolvida encolhe e atrofia. Isso pode ser uma pista para ajudar a identificar a causa como sendo da glândula suprarrenal. O resultado final, entretanto, é um nível anormalmente alto de cortisol, causando a síndrome de Cushing. Sintomas. Independentemente da causa, os sintomas da síndrome de Cushing estão diretamente relacionados aos efeitos do excesso de cortisol e outros glicocorticoides em seus diversos tecidos-alvo. Como os níveis de cortisol estão cronicamente elevados, seus efeitos se tornam exagerados. O excesso de cortisol leva a uma degradação severa dos músculos e da pele, que são as principais fontes de proteína do corpo. Isso leva à perda de massa muscular e extremidades finas, pele fina, fácil formação de hematomas e estrias ou linhas abdominais. Os ossos também são degradados para a obtenção de cálcio e as fraturas podem ocorrer devido à osteoporose. Além disso, há um aumento de glicemia devido ao aumento de gliconeogênese no fígado. Como resultado, o nível de insulina aumenta e, eventualmente, desenvolve-se a resistência à insulina. O cortisol também aumenta o apetite, o que pode levar ao ganho de peso, manifestando-se como obesidade troncular, além de redistribuição de gordura para as bochechas, resultando em um rosto arredondado, e para a região posterior do pescoço, causando a giba de búfalo. A síndrome de Cushing também pode levar à hipertensão arterial, pois o cortisol tem efeito de amplificar o efeito das catecolaminas nos vasos sanguíneos. Além disso, o cortisol é um agonista fraco dos receptores de mineralocorticoides. Assim, ele pode agir como uma versão mais fraca da aldosterona e aumentar a pressão arterial ao fazer com que os rins retenham mais sólido e fluido. Para questões de prova, não esqueça de que isso é chamado de pseudo-hiperaldosteronismo. Os altos níveis de cortisol também inibem a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina pelo hipotálamo, o que interfere na função normal dos ovários e testículos. Em mulheres, isso leva à amenorreia. Agora, em casos com níveis elevados de ACTH, como na doença de Cushing, o ACTH também pode estimular a produção de hormônios androgênicos, levando ao hirsutismo em mulheres. O excesso de cortisol também diminui a resposta inflamatória e imunológica, tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções devido à imunossupressão. Finalmente, altos níveis de cortisol parecem prejudicar a função cerebral normal, mas o mecanismo exato ainda não é claro. Algoritmo diagnóstico. O diagnóstico da síndrome de Cushing segue um algoritmo simples que é muito importante saber. Ele se baseia inicialmente na medição do cortisol em uma amostra de urina de 24 horas para confirmar que os níveis de cortisol estão elevados. Alternativamente, testes de sangue ou saliva à meia-noite podem ajudar a verificar se há variação normal diária dos níveis de cortisol. Outra opção é o teste de supressão com dexametasona, em que uma pessoa recebe uma baixa dose de dexametasona, que é um esteroide exógeno que suprime a produção de ACTH na glândula pituitária. Normalmente,
Isso deve causar uma diminuição nos níveis de cortisol sérico, mas, se a síndrome de Cushing for causada pela produção endógena de cortisol, o nível de cortisol sérico deve permanecer inalterado. Se o teste for positivo, o próximo passo é determinar a causa exata da produção exógena de cortisol, podendo-se medir os níveis plasmáticos de ACTH. Níveis baixos de ACTH podem ser observados em adenomas adrenais, carcinomas adrenais e uso de glicocorticoides exógenos, enquanto níveis elevados de ACTH podem ser observados em doença de Cushing e produção ectópica de ACTH. Se o nível de ACTH estiver alto, o próximo passo é aplicar uma dose elevada de dexametasona, chamado teste de supressão com alta dose de dexametasona. Se não houver supressão e o nível de ACTH permanecer o mesmo, isso indica uma fonte ectópica da produção de ACTH, caso em que uma tomografia do tórax, abdômen e pelve pode ser realizada para localizar a fonte. Se os níveis de ACTH caírem após o teste de alta dose de dexametasona, isso significa que é doença de Cushing, sendo necessária uma ressonância magnética da hipófise para confirmação. Uma alternativa ao teste de alta dose de supressão com dexametasona é o teste de estimulação com CRH, no qual o indivíduo recebe CRH sintético. Agora, se não houver aumento dos níveis de ACTH e cortisol após o teste, isso indica que a secreção de ACTH é ectópica. Assim como antes, uma tomografia do tórax, abdômen e pelve deve ser realizada. Se houver aumento de ACTH e cortisol, isso indica que a hipófise responde ao CRH, sendo característico da doença de Cushing, onde então uma ressonância magnética da hipófise deve ser realizada. Revisão. Vamos então fazer uma breve revisão. A síndrome de Cushing é um conjunto de sintomas causados por níveis elevados de glicocorticoides. A fonte mais comum é o cortisol exógeno, como a prednisona, mas também pode ser causado pela produção endógena de cortisol no organismo. A medicação esteroide pode causar retroalimentação negativa no hipotálamo e nas glândulas pituitárias, levando a uma diminuição do CRH e ACTH, o que, por sua vez, interrompe a produção de cortisol. Com o tempo, ambas as glândulas adrenais podem atrofiar. Em casos de cortisol endógeno, a causa mais comum é o excesso de ACTH, que geralmente ocorre devido a um adenoma hipofisário, o que é chamado de doença de Cushing. O excesso de ACTH faz com que ambas as glândulas adrenais passem por hiperplasia. Além dos adenomas hipofisários, existem fontes ectópicas de ACTH, como as síndromes paraneoplásicas associadas ao câncer de pulmão de pequenas células, ou aos carcinoides brônquicos. Outra causa comum de síndrome de Cushing endógena são os tumores de glândulas adrenais que produzem excesso de cortisol, como os adenomas adrenais ou os carcinomas adrenais. Nesse caso, a produção de CRH e ACTH é suprimida e a glândula adrenal normal atrofia. Os sintomas da síndrome de Cushing incluem hipertensão arterial, ganho de peso e obesidade central, face em lua cheia, giba dorsal, afinamento e estrias na pele, hirsutismo, osteoporose, hiperglicemia, amenorreia e imunossupressão. O diagnóstico da síndrome de Cushing é baseado em um teste de cortisol urinário livre de 24 horas elevado, um teste salivar noturno elevado ou uma supressão inadequada no teste de supressão com dexametasona. Em seguida, para identificar a causa, são dosados os níveis de ACTH. Níveis baixos de ACTH podem ser observados em adenomas adrenais, carcinomas adrenais e glicocorticoides exógenos, enquanto níveis altos de ACTH podem ser vistos na doença de Cushing e na produção ectópica de ACTH. Se o nível de ACTH estiver alto, o próximo passo é realizar o teste de supressão com alta dose de dexametasona. Se não houver supressão, isso indica um local ectópico de produção de ACTH, caso em que uma tomografia de tórax, abdômen e pelve pode ser realizada para encontrar o tumor primário. Se os níveis de ACTH caírem após o teste de alta dose de dexametasona, isso significa que é doença de Cushing, e uma ressonância magnética da hipófise deve ser realizada para confirmação. Voltando aos nossos casos, Lara apresentou-se com hipertensão arterial, obesidade central, giba dorsal, estrias no abdômen e hiperglicemia. Todos esses são sinais e sintomas da síndrome de Cushing. A causa mais provável é o glicocorticoide que ela tem usado para a asma. Isso diminui a sua resposta imunológica, o que causou infecções virais e bacterianas recorrentes. Foi realizado um teste de cortisol urinário livre de 24 horas e os níveis estavam altos. Além disso, os níveis de ACTH estavam baixos, o que significa que a secreção de cortisol é independente do ACTH. Isso confirma o diagnóstico de síndrome de Cushing causada por glicocorticoides exógenos. Agora, Clinton apresentou-se com sintomas semelhantes aos de Samantha, mas ele não tinha histórico de uso de glicocorticoides. Os testes mostraram níveis elevados de cortisol urinário livre, mas dessa vez os níveis de ACTH estavam altos. Foi realizado um teste de supressão com alta dose de dexametasona, e isso mostrou uma supressão adequada dos níveis de ACTH. Isso significa que Clinton provavelmente tem um adenoma hipofisário, que é responsável pelos altos níveis de cortisol e ACTH. Quando um adenoma hipofisário é a causa da síndrome de Cushing, chamamos isso de doença de Cushing. Será realizada uma ressonância magnética da hipófise para confirmar o diagnóstico.